Muito boa tarde, amados amigos, amigas, irmãos e irmãs, e crianças também. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Para esta ocasião, quero expressar meu apreço e agradecimento pelo respaldo que estão dando e continuam dando ao projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico e também pelo respaldo que estão dando pelo projeto maior de todos os projetos ordenado por Cristo quando disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse projeto de ir levando o Evangelho de Cristo ao maior, que foi dado para realizar pelos crentes em Cristo, e por isso a obra missionária evangelística se realiza. Até que entra ao corpo místico de Cristo, até o último eleito de Deus. Que Deus os abençoe pelo respaldo que estão dando a esse projeto. Vocês, junto a vossos ministros, a congregação, cada congregação com seu ministro, e também junto ao missionário Miguel Bermudes Marim. Portanto, que Deus os abençoe por tudo que estão fazendo na obra do Senhor e os use a cada dia mais em seu programa neste tempo final. Para esta ocasião, vamos ler uma passagem da Escritura que se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículos 25 em diante, e diz da seguinte maneira: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o sol, a lua e as estrelas, marcando o tempo e nos dando os sinais do fim. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura que tivemos nestes momentos, podemos ver que Cristo disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra também. Na terra, a angústia das pessoas confundidas por causa do temor e da expectativa das coisas que sobrevirão por causa do quê? Por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, por causa de todos estes problemas, dos maremotos e os tsunamis, as ondas gigantes que varrem as costas quando ocorrem. Quando um país teve a experiência de experimentar, de ter um tsunami que chegou até suas costas, seus litorais, e entrou bem dentro delas, compreenderam o que é um tsunami. Compreenderam o perigo que há para as costas dos litorais do seu país. E este é um tempo de terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, o derretimento dos polos
calotas polares e assim por diante. Um tempo de grande expectativa pelas coisas que virão sobre a terra, desfalecendo os homens, ou seja, com problemas tanto dos nervos, do coração e todas essas coisas, e perdendo o ânimo de viver pelas coisas que virão. Há uma escritura que nos diz que as pessoas buscarão a morte e não a acharão. Vocês recordam uma vez que o profeta Elias tinha desejo de morrer? Assim estará a humanidade. E essa é a condição em que se encontram todos os seres humanos. Os sinais no sol, na lua e nas estrelas estivemos vendo. Agora está o céu literal e também está o céu espiritual. E estão as estrelas literais, que são sóis. Estão os planetas também. E está também a lua espiritual e a lua literal. A lua literal é tipo e figura do povo hebreu e também da igreja do Senhor Jesus Cristo. O sol representa Deus e também Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também Cristo é representado em um planeta, o planeta Vênus, que é a estrela da manhã, que vemos durante a manhã, quando as demais estrelas já desapareceram. Ainda se vê o planeta Vênus na madrugada. Bem pela manhã, já tendo saído o sol, ainda se vê. E sobretudo quando amanhece e ainda não se vê o sol, ainda se vê esse planeta Vênus, que é a estrela da manhã. E é o mesmo Cristo que disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora vejam como Cristo diz que é a estrela resplandecente da manhã, mas não é a estrela literal, não é Vênus, é que Vênus representa, tipifica Cristo. E agora encontramos que também ele diz que ao que vencer vai dar a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. E agora isto é, consequentemente, a astronomia espiritual, que é mais importante que a astronomia física. E agora, vamos ver em um lugar aqui na Bíblia, Gênesis, nos fala no capítulo 15, de seres humanos tipificados, representados nas estrelas. Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante diz: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor:
no te heredará este homem sino não un será o hijo teu tuyo herdeiro, mas será el aquele te que heredará. de tuas entranhas Ele sair levou será o fora teu e lhe herdeiro. dijo, Então levou para mira fora e agora os disse: cielos olha agora e para o conta céu e las conta as estrelas, estrelas, se as se podes as contar. podes contar. E lhe dijo, Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu a Jeová, Creu Abrão e no foi Senhor contado e por isso lhe foi justiça. imputado para a justiça. E lhe dijo, Disse-lhe eu mais: sou Jeová, eu sou o que te Senhor saquei de que Ur te de los tirei de Ur dos caldeos Caldeus para para dar-te por herança esta tierra. essa terra. E agora, miren como vejam Deus como Deus le dice a Abraham, diz a Abraão, em uma noite estrelada, lo saca al campo y le o dice, ahora mira tira las para o estrelas campo e diz: agora olhe as estrelas e conte se as pode contar. não se podem contar. Não Son se millones podem contar, são milhões las estrellas que as tiene estrelas una galaxia. que uma galáxia Quanto tem. mais, Quanto mais, todas essas galáxias que vemos, que vemos, as que podemos ver, porque há muitas que não se podem ver. assim será, Assim será tua descendência. Aí vemos como em las Aí estrelas vemos como nas estrelas estão representados os filhos ou descendentes de Abraão. E por isso é que a Escritura no capítulo 24, versículo 17 de Números, diz que de Jacó sairá uma estrela. Esse é o Messias, porque o Messias é essa estrela, tipificado na estrela da manhã, tipificado também no sol, e assim por diante. E o povo de Deus está representado nas estrelas do céu. Por isso, no mundo espiritual e no céu espiritual, somos estrelas de Deus, que temos que manter nossa órbita no programa divino, nos manter no programa divino. Isso é nos manter na órbita que nos corresponde girar. Todo girando ao redor de Cristo. E agora, os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas literais são importantes. Sempre que algo grande vai acontecer na Terra, é mostrado no céu. Ou seja, sempre que algo grande vai acontecer no céu espiritual, primeiro é mostrado no céu literal. E quando acontece no céu espiritual, no meio do povo de Deus, esse é um sinal espiritual para o mundo espiritual. Sinal que não podem compreender os que não estão no mundo espiritual acordados para verem essas coisas que são mostradas no céu sendo realizadas, materializadas no mundo espiritual. E agora, temos o caso do nascimento de Jesus, para o qual no céu foi vista uma estrela. Os magos viram essa estrela, os sábios lá, no leste, pela terra da Babilônia, de Ur dos Caldeus por lá, viram esse sinal no céu. Eles eram estudiosos das estrelas e sabiam que sempre que Deus vai fazer algo na terra, o mostra nas estrelas, o mostra no céu. E, consequentemente, eles sabiam que aquele sinal no céu era nada menos que a estrela, o sinal do Messias, o sinal de que o Messias tinha nascido. Eles foram muito sábios ao verem essa estrela, esse sinal no céu. Eles olhando desde onde estavam, olhando para Jerusalém, ou seja, olhando do leste para oeste, porque eles estavam
na terra da Babilônia, de Ur dos Caldeus, de todo esse território aí. E Jerusalém estava para este lado. Eles estão no leste e Jerusalém está ao oeste de onde eles estavam. Portanto, eles viram no leste a estrela. E por isso, porquanto estavam olhando de leste ao oeste, dizem, porque a sua estrela vimos onde? No Oriente. E viemos adorá-lo. Vamos verificar aqui em São Mateus, pelo capítulo 3 por aí, vamos ver se encontramos. Capítulo 2 de São Mateus diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, eles estavam lá no Oriente. O lugar onde eles estavam por lá pela Babilônia está ao oriente de Israel. Olhando do oriente, do leste para o oeste, para a terra de Israel, viram a estrela. A primeira vinda de Cristo foi olhando para os magos, olhando do leste, onde se encontravam para o oriente. Mas quando vamos examinar bem a Escritura, também na terra de Israel corresponde ao leste, Oriente Médio. Agora, para a segunda vinda de Cristo, será também olhando de leste ao oeste, olhando para o oeste, que corresponde ao continente americano, onde está se esperando a vinda do Senhor para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Tão simples assim. Agora, para se ver aquele sinal no céu, ficaram em linha, alinhados os planetas Júpiter e Vênus. E isso é um alinhamento planetário. Esse alinhamento ocorre a cada certa quantidade de tempo. É um sinal no céu de uma promessa sendo cumprida na terra, uma promessa divina, a vinda do Messias. Esse sinal novamente se repetiu no século passado. E agora, nós estamos vivendo em um tempo muito importante. Porque quando no céu ocorre algo, é preciso buscar na terra o cumprimento de uma promessa divina, de algo que Deus disse que estaria realizando na terra. Para isso é que são sinais no céu, na lua, no sol e nas estrelas. E depois na terra também há sinais. Terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, as calotas polares se derretendo por causa do aquecimento global. Todas essas coisas são sinais para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo qual Cristo disse que quando virmos acontecer todas estas coisas, levantemos nossas cabeças para onde? Para o céu. Levantemos nossas cabeças porque nossa redenção, ou seja, nossa transformação, a redenção do corpo, está perto. Já vimos no céu todos estes sinais e ainda continuaremos vendo mais coisas acontecerem no céu.
E, consequentemente, continuaremos com nossa mente e nosso coração levantado a Deus para o céu, para as coisas celestiais, para as coisas de Deus, esperando nossa redenção, a redenção do corpo que é nossa transformação. Com um alinhamento planetário, encontramos o seguinte: se você colocar uma lâmpada de certa quantidade, digamos, de 100 watts ou 100 watts de noite, e vocês estão aí sentados e tudo está escuro, e eu coloco uma lâmpada acesa de 100 watts ou 100 watts aqui, se vê muito claro. Tudo. Se vê tudo muito claro. E se depois coloco uma na parte de trás de 500 watts ou watts, então se vê mais claro. E se vê como se fosse uma só. E depois coloco uma de 1000 na parte de trás. E então se vê maior e se vê como uma só gigante. Assim é quando ocorre um alinhamento planetário. Em certo momento estão em linha todos e se vê maior o planeta que está primeiro com relação à Terra, em relação à Terra. Mas é que os outros também estão iluminando e então se vê uma luz maior. Agora, quando as estrelas, recordem que Cristo em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, como também no capítulo 1 aparece no meio dos 7 candeeiros de ouro, e depois aparece também no livro do Apocalipse com 7 estrelas em sua mão. E as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 eras da igreja, ou os 7 mensageiros. E agora, vejam como estrelas também representam mensageiros de Deus, e Cristo pôs o luzeiro, a luz resplandecente da manhã, uma estrela que ilumina mais, que tem mais luz que as demais estrelas com relação à Terra. Todos os membros do corpo místico de Cristo são estrelas no céu espiritual de Deus. São semente de Abraão, descendente de Abraão. Porque todos os crentes em Cristo, todos os que são da fé em Cristo são filhos de Abraão. Diz São Paulo em Gálatas capítulo 3. E agora, quando estiverem em linha, os ministérios das duas oliveiras, com o ministério de Cristo, isso vai trazer uma luz muito grande para o povo de Deus. O ministério de Elias e aí também o ministério de Moisés, uma luz maior. E o ministério de Jesus, uma luz maior. E aí vai se ver o maior sinal no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. 3 ministérios, 3 estrelas, 3 planetas em linha do mundo espiritual. E esse vai ser o maior sinal no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, iluminando nosso entendimento com a luz de Deus, nos abrindo entendimento para compreender o tempo que nos correspondeu viver. E esse será o maior sinal no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que o maior sinal da parte de Deus sempre foi um profeta. Um profeta aparecendo no Egito com uma vara
Moisés foi o sinal da liberação para o povo hebreu, porque nele e com ele estava Deus, e estava a coluna de fogo, o anjo do pacto, para realizar o cumprimento da promessa da liberação do povo hebreu. Quando Cristo apareceu na terra, a estrela resplandecente da manhã, esse era o maior sinal para a liberação de todos os filhos e filhas de Deus do reino das trevas. Como o povo hebreu foi libertado da escravidão lá no Egito, do reino do faraó, o qual foi tipo e figura do reino do maligno. E para o último dia, a liberação será física, com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. E assim seremos libertados do reino terreno, do reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, e seremos passados ao reino de Deus, no literal. E os problemas dessa terra já não nos afetarão, porque no corpo físico nos afetam, mas no corpo glorificado não nos afetarão. E em breve essa promessa será cumprida. Por isso Cristo diz que quando virmos acontecer essas coisas, levantemos nossas cabeças, porque nossa redenção está perto. Ou seja, a redenção do corpo, a glorificação, nossa transformação para os que vivemos e para os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos. E tudo isso ocorrerá onde? Na era da pedra angular, no meio do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. O Sol, a Lua e as estrelas, marcando o tempo e nos dando os sinais do fim. Outro sinal muito importante que Cristo deu em São Mateus capítulo 24, versículo 14 é: e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação do evangelho da graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo para a dispensação da graça, e a pregação do evangelho do reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo para a dispensação do reino. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 7 diz que haverá um anjo, e anjo significa um mensageiro. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E agora este mensageiro que vem com o evangelho eterno, o evangelho do reino, para pregá-lo aos moradores da terra, pelo qual, onde tem que estar? Na terra. E recordem que anjo significa mensageiro. Com o evangelho eterno, o evangelho do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação. Portanto, sob o ministério desse mensageiro, que estará pregando o evangelho do reino e anunciando à humanidade que a hora do juízo divino chegou, porque contém a revelação divina do que acontecerá na terra neste tempo final, e o que Cristo não leu lá no capítulo 4 de São Lucas, quando tomou a leitura para ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E começou a enumerar as coisas pelas quais tinha sido ungido, e já finalizando diz: e para pregar o ano aceitável do Senhor, o ano agradável do Senhor.
E, fechando o livro, deu ao ministro. Se continuasse lendo, dizia na continuação: e o dia de vingança do nosso Deus. Mas o dia de vingança de Deus seria pregado nesse tempo final e não naquele tempo da primeira vinda do Senhor. E aqui vemos o anjo com o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, e esse mensageiro anuncia que a hora do juízo divino chegou, porque a hora do seu juízo chegou. Ou seja, é o mensageiro que virá pregando o dia de vingança do nosso Deus em sua mensagem, o Evangelho do Reino. Mas também estará falando e pregando sobre a ressurreição, sobre a transformação dos vivos, sobre o rapto ou arrebatamento da igreja. Porque a ele corresponderá essa parte. Em palavras mais claras, Deus estará por meio dele tocando ou soando a grande voz de trombeta, a trombeta final, a mensagem final de Deus, que é o Evangelho do Reino. É a última mensagem, e é para a última dispensação, a dispensação do Reino. Por isso é a trombeta final, a mensagem final de Deus. Uma trombeta é a mensagem de Deus, a voz de Deus falando ao seu povo. Portanto, estivemos vendo estes sinais, tanto no céu literal, como no céu espiritual, tanto no céu das estrelas e sóis e luas literais, como no mundo espiritual. No meio do cristianismo estivemos vendo todas essas coisas. Portanto, estejamos com nossas cabeças levantadas a Deus, ao céu, a Cristo, às coisas espirituais, conscientes de que estamos vendo os sinais do fim. Não podemos negar que estamos vendo os sinais do fim. E será pregado este Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações, ou seja, todos os gentios, e também inclui o povo hebreu, e então virá o fim. Ou seja, o sinal de que o fim vem será a pregação do Evangelho do Reino. Portanto, aí se estará falando, nessa mensagem do Evangelho do Reino, se estará falando o fim do tempo, do fim do século, do fim do reino dos gentios e a introdução ao reino do Messias, a introdução ao milênio, sétimo milênio e todas essas coisas. Portanto, estejamos atentos, esperando o que Deus prometeu para os crentes em Cristo do último dia, do fim do século. Já estamos muito avançados no programa divino. Estivemos vendo todos estes sinais. E já para concluir, vamos ler em São Mateus capítulo 16. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo. Haverá bom tempo, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-se foi, retirou-se. O sinal do profeta Jonas seria a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E agora, os sinais dos tempos
os sinais no céu e na terra que marcam o tempo em que o ser humano está vivendo, o tempo profético, o tempo de Deus, assinalado por Deus para o programa divino se realizar nesse tempo. O que estava prometido para aquele tempo? Pois a vinda do Messias e os sinais dos tempos estavam sendo cumpridos naquele tempo. Foi vista a estrela de Belém, que era o sinal de que o Messias tinha vindo, tinha nascido na terra. E outros sinais mais foram vistos no céu, e não somente no céu literal, mas no céu espiritual, no meio do povo hebreu, cumprindo a vinda do Senhor. Estejamos atentos, estejamos preparados e com nossos olhos espirituais bem abertos para ver os sinais espirituais que no meio do cristianismo estão se realizando, estão sendo cumpridos, e também os sinais que no meio das nações estão se cumprindo. Temos o sinal da figueira. Disse-lhes também outra parábola, e começou a falar da figueira, e a figueira tipifica Israel e as demais árvores, pois as demais nações. Israel sendo estabelecida como uma nação livre e soberana, e outras nações também sendo estabelecidas como nações livres e soberanas. Esses são sinais no mundo, no reino dos gentios e também no meio do povo hebreu. Coisas que aconteceriam neste tempo no qual nós vivemos. Foi para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho dos sinais do fim. Sinais do sol, na lua e nas estrelas, marcando o tempo, ou seja, marcando o tempo do fim. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e deixe novamente com vocês o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde, continuem passando uma tarde feliz, e nos veremos na próxima atividade, que será em Mapachapa. Que horas? Às 6 da tarde. Primeiro Deus, que Deus os abençoe e guarde a todos.